Olá, olá, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista. Hoje nós vamos falar sobre assédio moral, o que é? Eu convido então todos vocês que estão almoçando, almocem então comigo e com a Karina Uchoa, uma estudiosa, pesquisadora no assunto, inclusive sobre as relações no trabalho, para a qualidade de vida, não é? Todos nós queremos sustentabilidade, uma produtividade sustentável. Então é importante a gente levar em conta muitos assuntos que parece que a gente vai deixando assim de lado, né? E é um assunto desnecessário, mas não. Vocês verão aqui com os ensinamentos da Karina que precisamos, né, Cari Uchoa, falar mais sobre o assunto. Assim que a Karina já aparecer aqui, já está aqui, peço para que vocês enviem suas dúvidas pela caixinha de perguntas aqui embaixo, porque de repente no feed não dá tempo de observar. Tudo bem, Karina? Boa tarde, Isabela. Vou tirar meu óculos porque aí eu consigo ler os comentários. Ó, para você se concentrar nas respostas, fique tranquila, tá? Tá bom. Tá lindo, com vermelho, que produção para... Você está me ouvindo bem? Muito bem. E você? Tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo bem. Boa tarde. O batom vermelho é a minha marca. Quando eu tô sem ele, o pessoal acha que eu tô doente. Então, Dá um tchan, não é? é, A gente precisa se cuidar mesmo, né? O batom vermelho, tudo para estar bem faz parte do autocuidado, mas também é importante a gente buscar respostas para aquilo que não vemos. Assédio moral sem dúvida. é importante, desde a nossa primeira live, eu já tinha marcado essa, né? Que nós precisamos Verdade. falar mais sobre o assunto, porque eu, Isabela, como jornalista, comunicadora há mais de 23 anos, tinha uma ideia completa do que é assédio moral. Então, já passo a palavra para você, perguntando não só o que é o assédio moral, mas como você chegou, não é, nessa especialidade. O que você viveu? Bom, primeiramente, mais uma vez, boa tarde, Isabela. Muito obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz. Não só eu, como todo mundo que assistiu. Eu quero agradecer aos mais de 6.000 coraçõezinhos, como você fala, que nos assistiram na outra live. Eu quero dizer que eu cheguei no assédio moral bem assediada. Então, deixa eu ver aqui que eu estou achando que está travando. Eu não sei se está travando para você. Para mim, está indo. Tá indo bem? Então tá bom. Repete, por favor. Bem, eu fui assediada, resumidamente. E a partir daí eu descobri, pesquisando sobre a minha própria dor, que eu não quis transformar em sofrimento, como é que poderia ser o resultado desse assédio. Se eu transformaria, por exemplo, num processo judicial, se eu teria que procurar um médico para me tratar, como é que seria essa condução. E para minha surpresa, 10 anos atrás, poucas pessoas falavam sobre assédio moral. Como também até hoje, muita gente não sabe o que é o assédio moral, qual seria a configuração do assédio moral, como é que nós poderíamos dizer que estamos sendo assediados. E eu transformei essa dor numa pesquisa que já tem aí 10 anos de trajetória e procurando sempre ajudar muita gente. Perfeito. Karina, antes da gente continuar, eu vou compartilhar aqui dois pedidos para quem está conosco. Primeiro, esse assunto é muito importante. Então, quanto mais pessoas souberem dele, melhor. Envie coraçõezinhos aqui para nós, né? Nossos corações ficarão felizes com esses corações, porque o Instagram entende. Olha, só pedir que a turma manda. O Com Instagram já entende certeza. que esse é um assunto relevante. E, gente, vocês estão vendo aqui essa setinha embaixo, como se fosse um aviãozinho de papel? Nós estamos aqui em 50 pessoas. Se cada um enviar para 30 pessoas, nós já podemos triplicar aqui esse número e assim vamos saber, né? Olha, já estão perguntando aqui a Lourdes Egídio, uma querida que está sempre aqui comigo, obrigada pela confiança. O que é verdadeiramente um assédio moral? Bom, como pesquisadora, e você me apresentou, eu já pesquiso há algum tempo, são várias as formas de você configurar um assédio moral. Mas vamos pensar num conceito que seja bom para todo mundo entender bem facilmente. Quando a gente fala de humilhação, as pessoas conseguem perceber o quanto o assédio moral pode ser impactante. Na configuração de assédio moral, você precisa ter várias situações de humilhações, de constrangimentos,
para que você possa efetivamente, até do ponto de vista jurídico, ter um reconhecimento disso. Alguns pesquisadores não concordam, eles consideram que muitas vezes uma situação específica, e dependendo da proporção que essa situação toma, ela poderia ser configurada um assédio moral. Mas na maioria das vezes, infelizmente, nós temos sim a necessidade dessa jornada de humilhações, como bem fala a doutora Margarida Barreto, que é uma referência no assunto aqui no Brasil. Quando você fala várias situações de humilhação ou uma situação específica, que situação é essa? Por exemplo, eu até comentei com você no nosso bate-papo passado sobre um caso que ficou muito emblemático, mas eu tenho vários assim que eu poderia citar. Mas normalmente quando a pessoa passa por uma situação de constrangimento e esse constrangimento tem um desdobramento que leva a pessoa a uma patologia ou a uma síndrome, ou seja, a proporção da ação de quem assediou em relação a quem foi assediado é muito grande. Então, muitas vezes a pessoa não consegue voltar para o trabalho, não consegue voltar para aquela situação. E aí, em alguns casos, a gente tem uns remédios legislativos ainda para poder respaldar. Por exemplo, na consolidação das leis do trabalho, nós temos um artigo que fala da possibilidade de você se desligar do emprego em situações onde o assédio moral, por exemplo, pode ser configurado. Então, vamos dizer que a pessoa está sendo assediada numa proporção assim gigante. Não precisa eu ser assediada uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Os pesquisadores e os doutrinadores falam que sim. Mas eu já vi casos em que a pessoa foi assediada em uma única oportunidade e o desdobramento disso, por exemplo, foi a morte de um feto, foi um aborto espontâneo, por exemplo. Desculpa, eu não ouvi, Isabela. B? Eu não entendi, porque cortou aqui para mim. A assediada perdeu o bebê? Perdeu. Dentro do banheiro, que foi considerado pelo magistrado uma situação de extrema humilhação. Então, ela não precisou passar por outras situações desse tipo, obviamente. Então, a gente tem aí a rescisão indireta, que acontece em casos de assédio moral, a reintegração, que pode ser convertida em indenização em casos onde a pessoa não quer voltar para o trabalho ou não tem condições de voltar para o trabalho. Então, existem vários... A gente costuma dizer isso, né? Eu sou formada em Direito, mas não sou advogada, eu sou da área acadêmica. A gente costuma dizer que são remédios, mas ainda falta muito para que a gente possa garantir a essas pessoas que elas não continuem sendo assediadas, por exemplo, em outro lugar. Sim. Se eu pudesse começar uma campanha hoje com você, Karina, eu faria reintegração, não. Exatamente, concordo com você. Para quem vive assédio moral ou para quem acaba desenvolvendo uma patologia relacionada à saúde mental, gente, não caiam nessa cilada, tá? Se até falarem que não, vai ser bom, não façam isso. Porque depois os problemas voltam e podem voltar até pior, tá? Karina, exatamente. Você fala, né, sobre esta abordagem que causa constrangimento e depois está amparada pela lei. Eu preciso ter uma testemunha, porque uma palavra dita, se ela não for gravada, quem é que vai me ajudar, né? Normalmente em casos de assédio moral, a questão da prova ela é tida como muito subjetiva. Então, normalmente, as pessoas elas precisam de testemunha. Eu já ouvi casos, por exemplo, onde a pessoa falou assim, você gravou? Só que gravação em relação a esse tipo de situação não é algo que pode ser tido como prova em todas as situações, né? Existem várias discussões, inclusive nos tribunais superiores em Brasília, falando sobre essa questão. Então, não é toda situação que você vai gravar e, de repente, você gravou em vídeo? Como é que a pessoa que está sendo assediada pode gravar isso em vídeo? Eu já ouvi coisas desse tipo. Então, assim, você falou uma coisa muito interessante, eu sempre puxo uma hashtag no meu perfil, dizendo assédio é violência. É uma violência. Então, assim, você falou muito bem sobre essa questão da reintegração. Eu também concordo. Não caiam nessa cilada. Normalmente as pessoas primeiro, antes de procurar um médico, procuram um advogado. E o advogado normalmente vai dar essa orientação, quando ele vê que, vamos reintegrar você ao lugar onde você estava. Só que o lugar onde a pessoa estava já é tão insustentável que não tem condição. E daí ela vai partir, por exemplo, para um órgão fiscalizador, que antigamente era o Ministério do Trabalho, agora é a Secretaria Especial do Trabalho,
E por último é que ela vai procurar uma pessoa especializada na área de saúde. Então existem várias situações, Isabela, que a gente precisa entender para poder perceber o quanto isso é sério e leva, inclusive, a gente está no Setembro Amarelo, eu até escrevi um artigo essa semana sobre isso, mandei para você, falando sobre como as pessoas estão morrendo por conta da relação de trabalho. Quer mais do que isso, gente? É só querer parar para falar do assunto. Ignorantes, né? Ignorantes porque nós ignoramos certos assuntos achando que eles não vão acontecer conosco, né? Mas o assédio moral, sim, os problemas ocupacionais e tudo mais estão ao nosso lado. Eu entendo muito, sabe por quê, Karina? Porque tudo está mudando. Mas algumas resistências, né, para isso ainda mantém, então, esse tipo de comportamento. Tenho muitas perguntas para você, né? O Rafa disse Diga. uma vez só já é demais, que é como a advogada defensora dos direitos das mulheres, Gabriela Mansur, diz, né? Um beliscão já é demais, um desrespeito já é demais. E aí, passando a palavra para você, o que a gente não vê é muito maior do que o que a gente vê. Então, muito cuidado, né, para quem está aqui nos ouvindo, com o julgamento de quem nos pede ajuda. E agora outra coisa, Karina. Às vezes o assediador não sabe que está assediando. Eu tenho as minhas dúvidas. Mesmo. Porque, Tenho. como é subjetivo, então, por exemplo, o que é um assédio? Eu dizer, você não fez certo, eu tenho dificuldade até entender o que é um assédio. Na verdade, quando você fala que às vezes o assediador não sabe que está assediando, pode acontecer pontualmente de uma pessoa cobrar, por exemplo, algo de alguém no ambiente de trabalho e cobrar de forma mais ríspida, de forma mais rígida, né, com um tom de voz mais exagerado, e aí a pessoa que está ouvindo entender aquilo como um assédio. Eu várias vezes respondo esse tipo de dúvida, assim, como é que eu posso medir o assédio? A gente não tem uma régua para fazer isso, mas existem algumas características. Por exemplo, o assediador que não sabe que está assediando, ele vai fazer uma vez, ele vai parar, ele vai pensar, ele vai refletir, vai falar assim, deu uma exagerada. Aí ele volta. Agora, se ele reitera aquilo e continua fazendo, aí ele já é uma pessoa que tem um comportamento que até a Ana Beatriz Barbosa, que você entrevistou no livro, ela define muito isso, essa questão da psicopatia. Tem gente que vai para um ambiente de trabalho já com aquele comportamento de perversão mesmo, sabe? E isso é muito ruim, porque, como eu disse, sempre eu digo isso, as pessoas elas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelas relações interpessoais. Mas muitas instituições, Isabela, têm um assédio moral institucional. E aí seria interessante a gente falar um pouco sobre como esse assédio ele é dividido. Perfeito. Porque existem vários tipos de assédio. Assim. Você tem desde o institucional, que é aquele que você já entra na empresa e as pessoas já te dizem assim, olha, aqui o ambiente é mais pesado, as coisas são mais difíceis, mas é assim, acostume-se. Você tem um ambiente de trabalho mais leve, onde você tem os assediadores no ambiente de trabalho, que pode ser o seu chefe, pode ser o seu subordinado e pode ser o seu colega. Não pensem vocês que assédio moral é só de chefe para funcionário subordinado. Uau. E a gente tem, exatamente, tem acontecido muito, principalmente na pandemia, Isabela, porque, veja, nós estamos aí numa situação diferenciada, trabalho remoto. Já teve gente que me perguntou, está tendo muito mais assédio no trabalho remoto? Se eu te disser que, pelo que eu tenho observado, aumentou em torno de 30% a 40%, pensando nas subnotificações, nós vamos ter muita gente doente no final desse processo todo. Então, assim, existem várias formas de você configurar esse assédio. Existe um tipo de assédio que eu acho extremamente cruel, que é o misto, onde o chefe assedia e os colegas, muitas vezes, para poder dar aquela força para o chefe, começam a assediar a pessoa também. É o pior que tem. Nossa, mãe. Ô, Karina, assédio é perseguição? Assédio ele vai se traduzir em várias situações. Perseguição, situação de medo, insegurança. Então, quando você fala da perseguição em si, a perseguição é uma das características que pode configurar o assédio. Aí, quando eu falo pode, é porque a gente tem que examinar os casos, caso a caso.
Eu sou contra essa coisa, muitas vezes a pessoa fala assim, vamos entrar com uma ação com muitas pessoas para pleitear o assédio. Aí eu fico olhando aquilo e falo, não vai dar certo. Não entendi, me deu uma cortadinha no seu som. Vai perder tempo. Sem dúvida, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Assim, as ações elas precisam ser individualizadas, precisam ser examinadas com muita cautela. Eu falei até numa live passada, tive até retorno sobre esse comentário. Os juízes, os magistrados, eles precisam ter um olhar muito sensível a essa situação. Nós não temos legislação de assédio moral. O que nós temos são alguns artigos no Código Penal, na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, e algumas legislações estaduais ou no município que ampara a questão do assédio. Mas nós não temos uma legislação que fala do assédio. Ano passado a gente teve um projeto que já está caminhando só desde 2001, há 19 anos aí, e nós tivemos aprovação na Câmara, foi para o Senado. Essa semana eu dei um workshop falando sobre assédio num cliente, e eu mostrei o encaminhamento, nada mudou. Então, assim, a gente precisa ter também um amparo legal, mas principalmente, Isabela, a consciência das pessoas que gestam as instituições públicas ou privadas de que assédio é violência, é silencioso e, como você mesmo falou, não dá pra gente dar um beliscão e dizer que foi assédio moral. O assédio moral é uma gestão perversa do cotidiano, é algo que acontece dentro de cada um que sofre esse mal, esse câncer, eu costumo dizer. Gestão perversa do cotidiano. Isso, exatamente. É uma expressão que a gente usa muito. Uma vez eu vivi uma situação que um chefe chegou na redação, isso já faz muitos anos, e era um profissional, né, o assediado, um profissional fantástico, impecável. E alguma coisa aconteceu, o assediador, né, o chefe, chegou e gritava na redação, foi aquele mal-estar, assim, né? E por mais equivocado que tenha sido erro, enfim, não precisava ser daquela maneira. Para mim, quando a gente fala de assédio, por mais que seja em cima de algum erro, vamos falar também, a pessoa errou, né? E aí não precisa, né? Fazer todo esse fuzuê. Será que também isso não tem uma questão de exibição, né? E exemplo, tipo, olha, se vocês errarem, também vão ouvir isso na frente de todo mundo? Seria aquela coisa, né? Muitas vezes a pessoa utiliza isso como exemplo. Eu já ouvi essa justificativa. Eu chamei atenção para utilizar como exemplo. Veja, não é a forma mais inteligente de você gestar alguma coisa. Na verdade, nós estamos passando por um processo muito diferenciado em matéria de gestão, que é a pandemia. Estamos aprendendo muita coisa nova, porque nós temos as chefias avassaladoras, controladoras que não concordam com o teletrabalho. Eu, essa semana mesmo, ouvi um depoimento de uma pessoa que entrou em contato comigo, dizendo que estava na dúvida se ela estava ou não sendo assediada, porque a pessoa que gesta, né, o processo, no caso o superior, não concorda com o teletrabalho e quer que as pessoas voltem para o ambiente de trabalho mesmo sem ter vacina. Então, assim, e não é um serviço é exatamente isso, foi a minha reação pelo telefone. Mas não é uma situação assim, claro, tem funções que você realmente vai precisar continuar trabalhando no físico, mas não era o caso dela. E a pessoa me ligou dizendo que ia pedir, enfim, o desligamento da função, para não dizer se era público ou privado. Veja, é uma coisa que me preocupa. Existem algumas situações, Isabela, que a gente precisa deixar claro que não são assédio. Então, mais do que saber o que é assédio, é importante a gente saber o que não é assédio. O que não é assédio? Por exemplo, você trabalha numa determinada empresa ou numa instituição pública e precisa ser transferido. Essa transferência ela se faz necessária. Não é porque você denunciou um assédio, não é porque você não concorda em fazer coisas que não são de acordo com os princípios, né, das pessoas dentro de um contexto social. Isso aí, quando você faz uma transferência necessária, não vai ser configurado assédio. Quando é que isso vai ser configurado assédio? Quando você, por exemplo, denuncia um assédio e é transferido. Eu tive uma pessoa que fez um depoimento que foi transferida 8 vezes. 8. Sem necessidade.
Por quê? Porque ela falava alguma coisa no lugar e mandava ela para outra, até mandarem para um lugar tão distante de onde ela morava que ela teve que mudar. Ela teve que E ela entrou numa. Ela mudou de casa e, enfim, influenciou no casamento, entrou numa depressão, teve síndrome de burnout e já está afastada há muitos anos. Ela está afastada, porque ela não consegue mais nem voltar para o trabalho e nem arrumar outro emprego. Quer dizer, ela está no limbo que a gente fala. Então, isso é muito perigoso. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo nos seus ambientes de trabalho, e a pandemia piorou isso numa proporção assim gigante, porque você fala muito sobre o tempo no seu livro, e a gente precisa realmente saber qual é o valor do nosso tempo. Porque às vezes, exatamente, porque às vezes ele não se traduz em dinheiro, ele se traduz em saúde. Opa. E como é que você resgata a sua saúde? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas a pandemia nos mostrou que sem vacina não resolve muita coisa. Sim. Muito me espanta alguém querer obrigar a trabalhar. Quem vai assumir o risco, né, Karina? Isso tá bem comum, tá, Isabela? Eu falei numa live sobre essa questão do teletrabalho e teve gente que falou assim, eu não concordo. Eu falei, gente, eu estou me baseando em pesquisa. O que nós estamos vendo no mercado? Que muita gente vai precisar se adaptar porque as empresas não vão voltar. E as instituições públicas estão indo no mesmo caminho. A economia financeira que o governo, tanto federal, os estaduais e os municipais estão tendo é gigantesca. Agora, nem todo mundo se adapta. Então, cabe ao setor de gestão de pessoas ou de recursos humanos, dependendo do nome que se dá, ter uma análise muito detalhada sobre o perfil das pessoas que fazem parte da sua equipe, para poder adequar. Esse aqui vai dar certo, esse aqui não vai dar certo. Porque senão a gente vai ter, assim, uma pandemia de gente com síndrome de burnout, uma pandemia com... Tem uma síndrome que eu não sei se você já ouviu falar, mas com certeza sim, porque faz parte do seu trabalho. Chama-se Síndrome da Cabana. Já ouviu falar disso? Falar, mas explica para nós um pouquinho mais. Então, como a gente costuma dizer, eu fui levada para esse lugar, assim. Era também algo que eu não conhecia e comecei a ver muita gente fazendo relato de assédio moral e falando de síndrome da cabana e me aprofundei um pouco nessa questão. A síndrome da cabana, ela é caracterizada pela vontade de você ficar em casa. Eu quero ficar em casa, eu quero trabalhar na minha casa, eu não quero sair. E isso começou já há muitos anos, assim, existem relatos de pessoas que fizeram isso nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas iam para as cabanas quando tinham as pandemias ou quando tinha algum tipo de situação de conflito. As pessoas se afastavam daquelas cidades, iam para lugares mais distantes e ficavam ali. Quando elas voltavam para os seus lugares originais, ou elas eram obrigadas a voltar, elas não conseguiam mais se adaptar. E é o que nós vamos passar com a volta do trabalho físico. Então, muita gente não quer voltar ao trabalho físico porque está com medo de se contaminar, mesmo que tenha vacina. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso a essa vacina. Pelo menos no primeiro momento ela vai ser bem seletiva. Serão alguns grupos e assim vai sucessivamente. Então, a gente não sabe quem vai estar vacinado, quem não vai estar. Mas direto, eu lá na Rádio Bandeirantes, né, toda notícia. A pesquisa continuou, a pesquisa parou, mais um laboratório e tal. Bom, primeiro que pressa, gente, não vai adiantar nada. Você só vai Sem dúvida. mais em risco uma população que já está com medo, já está vulnerável, né? Existe um protocolo de testes, né, Karine? Então a gente não pode sair aí, bom, querer, todo mundo quer um monte de coisa, mas será que é nesse tempo, né, que nós teremos uma vacina segura? E depois disso, como você falou, realmente ela não será para todos no primeiro momento. Eu quero registrar aqui a presença de uma grande amiga, faz um trabalho de compliance fantástico nas empresas. Ela está aqui como Entenda Seu Direito. Tássia, Karina, é uma pessoa para fazer um café nós três. Opa! E ela muito da saúde e tenta também explicar, né, para as cabeças duras que ainda não perceberam as mudanças, né, do nosso mundo corporativo sobre o assédio moral. Então, para quem está entrando agora, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque esse é um assunto que a gente precisa repetir, tá? O que é caracterizado como assédio moral, porque
às vezes tem umas brincadeirinhas, né? Especialmente as mulheres, dão aquelas risadinhas, né? Eu já vivi um monte, né? E até que ponto é uma brincadeira? Porque às vezes o que o outro está dizendo, para ele não significa nada, mas para mim não é legal. Como é que eu vou saber me colocar? Eu vou fazer uma análise das duas maneiras como eu faço dentro da minha pesquisa. Primeira análise. Existe um autor chamado Christian Dejoux, que estuda psicopatologia do trabalho. Psicopatologia. Psicopatologia do trabalho. Ele é uma pessoa que desenvolveu toda uma pesquisa voltada para o ambiente de trabalho. Ou seja, ele estuda as patologias, estuda as consequências, o que pode causar. Do ponto de vista da psicopatologia do trabalho, que é algo que no Brasil a gente tem vários lugares que pesquisam muito bem, a gente tem a Unicamp, a gente tem a Universidade Federal do Paraná, o assédio moral é um tipo de humilhação. Então você sofre, é um sofrimento. A Marie-France Rigoy fala muito isso, é um sofrimento. Quer dizer, ele não vai te dizer se é uma, duas, três ou quatro vezes. Ele vai te dizer que normalmente não é um fato isolado. Alguém gritou, aí você foi assediado. Não é assim que funciona. Você tem que ter um histórico, tem que ter um contexto também para poder analisar. Que foi aquilo que você falou anteriormente. Às vezes a pessoa grita, é para chamar atenção, é para colocar em exposição, ou ela faz aquilo porque naquele dia, de repente, ela não estava tão bem, enfim. A gente tem que analisar. Do ponto de vista jurídico, todas as pessoas que eu já li sobre isso, inclusive você trouxe um desembargador que falou sobre dano existencial, que é uma coisa relativamente nova e a gente também precisa discutir. Do ponto de vista jurídico, você vai ter reiteradas situações. Porém, temos as excepcionalidades, como esse caso que eu comentei com você, que foi um relato feito num congresso de assédio moral em 2015, onde a proporção do ato e do assédio em si. Quer dizer, como é que você faz a pessoa voltar? Volto a dizer, não tem como. Então, quando você tem reiteradas situações, ou você tem um contexto que propicie a situação assediadora, você vai ter o assédio moral. Não tenho dúvidas quanto a isso. Assim, tem gente que fala, não, mas tem que ser várias vezes, tem que repetir várias vezes. Quem é que suporta tanto sofrimento? Karina, aí eu preciso trazer aqui um negócio que eu descobri outro dia, que é assim, ó, gente, resiliência é uma coisa, tá? Apelação é outra, né? Concordo. Constante por conta. Aí é responsabilidade de cada um ter consciência das consequências disso. Nossa, Exato. então assim, assédio todos os dias, essa humilhação diária, perceber essa perseguição, né? Especialmente no jornalismo a gente tem muito disso, tem os horários que são piores, né? E você sente, é natural, tipo, só eu vou fazer um tipo de pauta que me deixa vulnerável. A gente tem, olha, numa tarde, né, de conversa. Para quem está aqui conosco, almoçando, né, chegando agora, o assunto é sério, mas pode ser tratado de uma forma leve e com tantos desempregos no país e com tantas pessoas aflitas, né, para ter uma produtividade sustentável, esse assunto é muito importante. Karina, acho que nós vamos fazer essa live uma vez por mês. Pode contar comigo. A Tássia, inclusive, nós estávamos conversando, né? E, aliás, foi no workshop dela, eu fiz uma fala breve sobre burnout. Eu, Isabela, por ter vivido, né, várias situações, eu digo o seguinte: ninguém merece ser, Karina, o funcionário do mês e no mês seguinte o afastado do mês. Né? Funcionário do mês. Sim. No mês seguinte, o afastado do mês. Será que aquele título, aquela foto na parede, vai valer o seu afastamento para tratar um problema de saúde? Não, não vai valer. Inclusive, uma vez eu vi uma charge falando justamente sobre isso, porque tem algumas instituições, algumas empresas, né, que colocam foto, a gente não vai citar aqui, mas o pessoal sabe de que empresas que a gente fala. E isso em algumas outras empresas já foi até extinto, porque criava até um constrangimento. Olha que interessante, quer dizer, aquilo que você traz como exemplo cria um constrangimento. Eu vou te contar um caso que eu citei essa semana nesse encontro que eu tive com as pessoas para falar de assédio. Um caso assim que é considerado emblemático em assédio, que foi uma empresa
enfim, depois vocês querendo olhem na internet que está público isso. Uma empresa que para poder dizer para os seus vendedores que eles não estavam indo bem no seu desempenho de vendas, colocou um caixão na sala de reuniões. E obrigava essas pessoas que não tinham ido bem a deitar no caixão. Ah, isso é real, não é ficção. Não, é real, tá registrado. Depois eu mando para você no privado, para você saber. E daí, para piorar a situação, que já é chocante você ouvir um negócio desse, eles resolveram inovar. Eles começaram a colocar galinhas mortas dentro da sala de reunião. Meu pai. Para simbolizar que aquelas pessoas que não estavam tendo um bom desempenho estavam igual aquelas galinhas mortas. Ou seja, você chegar numa empresa e encontrar uma situação dessa, eu fui verificar se isso tinha sido real, foi real. Assim como ficou muito conhecida a história da dança dos diretores na garrafa, assim como ficou muito conhecida também a questão dos diretores que ficavam no exterior da empresa, no sol. Diretores, eu estou falando de gerentes e diretores, eu não estou falando de subordinados. Para poder mostrar que eles estavam sofrendo em nome da equipe. Então a equipe tinha que se dedicar para poder superar aquele momento. Eu, particularmente, já li bastante coisa esquisita estudando assédio moral, muito mais do que muita gente possa imaginar. E quando acontecem esses casos de assédio, normalmente os procedimentos para poder deixar uma pessoa na berlinda e colocá-la numa, digamos assim, numa condição mais humilhante são: você isola a pessoa que está sendo assediada. Olha isso, ao invés de você ajudar, você isola. Ou você cede trabalho para ela. É uma situação também muito comum, quer dizer, a pessoa reclama que está sendo assediada e quando ela volta da denúncia, ela cede o trabalho. Eu ouvi um relato essa semana assim, chocante sobre isso, chocante mesmo. Perda de sentido no seu trabalho. Muitas vezes as pessoas estão falando bastante de propósito, mas eu falo de perda de sentido. Opa, dano existencial. Exatamente, exatamente. Nossa, aliás, que ser humano fantástico. Às vezes, eu me emociono, sabe, ao ter esse privilégio de conhecer pessoas como ele, você, a Tássia, que me ampliam o horizonte de informações que estão escondidas. E a gente precisa falar. Dano existencial, quando a pessoa perde o sentido no que faz. Exatamente. E isso tem sido uma coisa muito falada, inclusive recomendo para quem não assistiu, assistam, porque foi uma aula de direito e uma aula de humanidade. O que nós precisamos, Isabela, é transformar o ambiente de trabalho em um lugar onde você queira voltar. Essa é a minha frase sempre, sabe? Porque as pessoas elas estão tendo pavor de voltar para o trabalho. Então, assim, não é uma questão de mimimi, não é uma questão de, olha, fulano, às vezes, vamos relaxar, o sistema é assim. Não é, gente. Nós podemos sim ter ambientes de trabalho saudáveis. Existem empresas que fazem já, não vamos falar só de coisa ruim, vamos falar de gente que faz coisa boa. Existem empresas que fazem com que o ambiente seja bom. Existem empresas, Isabela, que inclusive, uma coisa que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, com essa pandemia, muita gente foi demitida. A gente está com 49% da população ativa economicamente desamparada. São 83 milhões de pessoas. E ontem, na sua live com o Thiago, eu vi a fala dos 63 milhões de endividados. Quer dizer, só aí você já tem um número razoável para a gente poder parar e pensar em que situação que nós estamos hoje. Existem empresas que, ao pensar na demissão, no desligamento dos funcionários, elas estão contratando profissionais, isso já acontecia antes e agora aumentou, para fazer a reorientação ou recolocação no mercado. Quer dizer, isso é sinal de humanidade da empresa. Eu não posso ter você no meu quadro, mas eu quero que você fique num lugar bom. E não simplesmente desligar a pessoa e tchau. Em casos de assédio moral, isso não acontece, obviamente, porque se a pessoa ela vai entrar com ação contra a empresa vai querer ver a pessoa pelas costas. Então, quero entrar nesse assunto contigo, estou de olho aqui no nosso tempo. A reputação da empresa ela é completamente abalada, né? Dependendo do ramo de atuação, eu sei que, nossa, que mundo ideal seria assim, mas alguns fornecedores evitam, né, de trabalhar com aquela empresa, enfim.
a reputação hoje das empresas ela é afetada, e não é porque as redes sociais ou a internet também permite isso, mas acho que cada vez mais, né, Karina, nós vamos percebendo quais são os nossos direitos. Então agora eu vou falar sobre isso. Quando você disse o grupo daquele assediado isola o assediado, como se eles também não pudessem passar por isso em algum momento. Falta empatia. E digo mais, né? Para quem está aqui nos ouvindo, ou ainda vai acompanhar na live, que ela vai ficar salva, tá, gente? Aqui no meu IGTV, no da Karina, lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Quem está vivendo uma situação que está entendendo que não está certa, procure os seus direitos. Você não é um criminoso por procurar os seus direitos. Porque, Karina, o que eu ouvi de pessoas, assim, com medo, de fato, com o que poderiam acontecer, né, comigo, quando eu fui buscar a legislação. O que acontece, né, quando isso acontece? E hoje, 2 anos depois, eu estou aqui firme e forte para dizer para vocês que nada é mais importante do que a sua saúde. Não se importe com o que os outros vão pensar. Né? Porque sabe o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? São 7 bilhões de outros no mundo. Imagina que perda de tempo, cara. Foi interessante você falar isso, que você já citou anteriormente a questão do compliance. Eu também faço parte de grupos de compliance, mas eu, como sou assim, uma pessoa que eu gosto de coisas diferentes, eu analiso compliance sob o ponto de vista comportamental. Isso significa, e muita gente que está nos assistindo pode pensar que eu sou psicóloga. Não, eu sou formada em Direito, sou professora e me especializei na área de filosofia e psicanálise, que eu queria entender por que as pessoas faziam determinadas coisas. Quer dizer, não adianta eu ser professora de ética sem entender por que as pessoas não são éticas. Não adianta eu falar de assédio moral sem entender por que as pessoas assediam. Então eu fui me aprimorar nisso aí. E o que eu tenho percebido muito dentro desse contexto é justamente isso, falta conhecimento, mas não informação. A gente tem muita informação e pouco conhecimento a respeito das coisas. A informação é aquilo que a gente vê por cima, como o mar. O conhecimento é a coragem que você tem de mergulhar nele. Eu sempre falo isso para os meus alunos. E aí, dentro desse contexto, Isabela, o que a gente percebe? Em muitos casos, a gente só vai buscar, nós todos só vamos buscar informação sobre assédio moral quando a gente passa por uma situação de assédio. Uhum. Tá? É mais fácil, de repente, eu esclarecer com um advogado, com um médico, lógico, mas é muito importante você entender, para quem está nos assistindo, o que é efetivamente a situação, qual é a situação que você está vivendo. E melhor do que isso, se você não está feliz no seu trabalho, por mais difícil que seja isso que eu vou falar agora, mas a sua vida vale mais do que o seu trabalho. Olha que interessante, tem gente que não está conseguindo mais enxergar isso. Sem o trabalho eu não sou nada. O trabalho ele precisa fazer parte da sua vida, ele não pode ser o todo, ele é parte. A vida. Exato. Karina, tem aqui a pergunta da Patrícia. Vale a pena entrar em conflito com a empresa? Isso desgasta? A vida é um desgaste todos os dias. A gente já nasce morrendo e todos os dias a gente busca sobreviver e viver bem. Qualidade de vida no trabalho se traduz em todas essas questões que a gente está colocando. Se você está sofrendo um caso de assédio, existem várias questões aqui que eu coloquei anteriormente e vou voltar para reforçar. Por exemplo, as empresas hoje elas precisam ter programas de compliance. Empresas de pequeno, médio e grande porte, não importa. O poder público precisa ter programas de integridade. Então já existe toda uma possibilidade para você se resguardar em relação aos seus direitos. Esse é um ponto. Houve um caso de assédio, procure o seu gestor de pessoas, recursos humanos, o nome que queira dar. Mas existe um departamento para isso. Tenho até medo. Então ele... Não, mas Isabela, normalmente a gente orienta dessa forma porque aquele lugar deveria ser o lugar onde a gente conseguiria ter o nosso apoio. Não necessariamente é. Eu sei disso. Entendo muito bem a sua reação. E já ouvi muitos relatos de pessoas que foram para determinadas ações nesse sentido e não foram bem sucedidas. Mas normalmente a gente fala, procura. Tem o compliance nas empresas, tem o setor de integridade no setor público. Busque essas pessoas que trabalham ali e a partir dali começam
as investigações caso você formalize uma denúncia. Você sabe qual é o grande inimigo do assédio moral? Hum, Não é necessariamente o assediador, hum. é o silêncio. Ah, sim. É o silêncio. Quanto mais você engolir sapo, quanto mais você apelar achando que está resiliente, mais a sua saúde vai silenciosamente, olha que curioso, né? Vai, ó, apagando a sua energia. Karina, Sim. temos 18 minutos. Antes de passar a bola para você, fazer suas considerações finais, eu queria que você explicasse o que é compliance. Então, compliance é algo que nós já temos há bastante tempo. No exterior isso já é bem avançado. Ele vem de um verbo chamado to comply, que é você agir em conformidade com as práticas que são benéficas, tanto para as empresas como para as instituições públicas. É algo que no Brasil a gente tem ouvido, digamos, há 5 ou 6 anos, mas tem muita gente no Brasil que já trabalha com isso há mais de 20 anos. A questão é que trabalhava com empresas de grande porte, ou às vezes até instituições públicas, e negociavam com o exterior. Então, nós muitas vezes não ouvíamos. Eu mesmo tive o contato com compliance há pouco mais de 10 anos. Mas o compliance ele vem com o objetivo de colocar empresas e instituições públicas em conformidade com base na integridade. Existe um ano no Brasil que tudo isso começou a vir à tona, 2013, com a Operação Lava Jato, porque aí as pessoas começaram a perceber que corrupção também é uma doença, mesmo que não esteja no Código Internacional de Doenças, mas mata. Repete, por favor. A corrupção, ela é uma doença, mas não está lá no Código Internacional de Doenças. Mas ela mata, porque a partir do momento que você desvia a verba, por exemplo, da saúde, as pessoas não vão ter acesso à saúde. Se você desvia a verba da educação, essas crianças que não têm acesso à educação, elas vão para a criminalidade em muitos momentos. Então, a segurança pública, a mesma coisa, você desvia. Eu estou falando das 3 grandes áreas, mas influencia em todas as áreas. Então, eu costumo dizer sempre que o compliance ele veio com o objetivo de fortalecer e mostrar para o mundo inteiro que nós brasileiros não desistimos nunca e somos honestos. Sim. Sim. Eu estou vendo aqui mais uma pergunta da Patrícia, aliás, um comentário. Quero agradecer todas as interações de vocês, porque foi de altíssimo nível. Algumas outras pessoas eu tive que tirar, né? Porque senão acaba atrapalhando aqui a fluência do nosso raciocínio. E, como eu disse, o assunto é muito importante, né? Para manutenção, não só do nosso emprego, gente, é para manutenção da nossa saúde, da nossa vida. Karina, você disse agir em conformidade, o compliance. Isso é muito raro aqui no Brasil, nas empresas, infelizmente, matamos no caminho. Quando você falou assim, procura o RH. Eu queria que você repetisse isso, porque o RH nem sempre é um ambiente para os humanos, né? Os trabalhadores. Ele está a serviço, evidentemente, do lucro da empresa. Então, se Sim. o RH não me ouviu, o que eu faço? E não tenho direito, eu não tenho dinheiro para procurar um advogado. Bom, existem várias formas de você buscar reconhecer seus direitos. Para quem não tem condição financeira, existem, obviamente, as defensorias públicas, as procuradorias, que muitas vezes atuam também em casos desse tipo, mas eu costumo dizer sempre que existe o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão que a gente pode, assim, ter uma confiança muito grande, porque são pessoal de grandíssima qualidade. Então, o Ministério Público do Trabalho ele existe em todos os estados, então entra no site, procura saber, geralmente são nas capitais, procura saber onde fica, para que você possa se resguardar, porque a partir dali, quando você tem uma denúncia em relação ao Ministério Público do Trabalho, eles vão atrás para saber, eles chamam a empresa, eu posso falar isso porque eu já acompanhei algumas situações desse tipo, eles chamam a empresa, eles procuram saber. Se você não quer entrar na justiça, você vai estar, de certa maneira, sendo conivente com algumas situações. Mas eu vou dizer que existem possibilidades para você também não entrar na justiça e fazer grandes coisas. Eu tive a oportunidade, eu sou uma pessoa que eu me considero muito privilegiada de não ter entrado na empresa, mas com certeza a empresa teve uma, digamos, uma dificuldade de gestão de reputação, porque eu tinha um valor agregado ao meu nome e eu saí, as pessoas queriam saber por quê, eu não falava por quê, mas a empresa, obviamente, depois disso, ficou conhecida em muitas situações por ter um ambiente assediador. Então, você pode, sim, buscar defensoria pública, procuradorias, você pode procurar, por exemplo, as universidades têm
muitas vezes atendimento gratuito, e a partir daí você entra na justiça, se você quiser. Agora, não há outra maneira de você buscar os seus direitos sem reconhecer isso judicialmente. A não ser que você faça como eu, que transformou uma dor numa pesquisa. Então, eu terminei transformando, eu me coloquei em sacrifício, eu costumo dizer, mas é um sacrifício que vale muito a pena, porque, Isabela, você sabe tanto quanto eu, quanto as nossas falas reverberam e ajudam pessoas. Então, isso aí, para mim, não teria indenização no mundo que pagasse essa satisfação que eu sinto em poder, de alguma maneira, aprender com as pessoas que compartilham e confiam no meu trabalho e, em retribuição, ajudá-las naquilo que eu posso, obviamente. Você é demais, Karina. Que bom que Deus nos colocou no mesmo caminho. E só quem vive uma dor pode falar dela, né? Nós estamos falando de algo que tem uma intensidade para mim, vai ter outra intensidade para outras pessoas, mas para todos, tá? Não deixar, porque a dor de cada um é a dor de cada um. Karina, nesses últimos 3 minutos, tem algo mais que você quer dizer? Olha, primeiro gratidão, porque nós nos encontramos pela internet numa pandemia, mas eu tenho certeza que esse caminho aí é um caminho que tende a correr muito paralelamente. Você, com essa grande defesa do burnout, continue. Eu tenho acompanhado o seu trabalho muito mais de perto, né? E a gente percebe o quanto isso faz com que as pessoas se sintam abraçadas virtualmente. Quero agradecer a todo mundo que hoje parou o almoço para nos assistir, ou que está almoçando e nos ouvindo, em especial aqueles que, porventura, não teriam nem esse tempo, mas escolheram, como você sempre diz, estarem conosco para nos ouvir. Quero colocar à disposição aí, Cário Show no Instagram, vocês me acham muito facilmente. Qualquer dúvida, entre em contato com a Isabela, que ela tem os meus contatos. E dizer que as pessoas não desistam. Hashtag assédio é violência e precisa ser combatido. Esse é o meu lema, sempre. E quem quiser tirar alguma dúvida ou, enfim, tiver alguma questão, pode mandar um direct para mim que eu respondo. Responde mesmo, gente. A live vai ficar salva aqui no IGTV da Cário Show e também lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Karina, um abraço digital, aplausos digitais para Karina, todas as participações, e a gente se encontra em breve, tá bom? Um beijo. Muito obrigada, Isabela. Sucesso sempre. Tchau, gente. Para nós. Mais uma vez, então, obrigada pelo tempo de vocês, pela escolha, por estar aqui. E aproveitem o tempo nesse final de semana, que é dia melhor para a gente falar sobre assédio moral. Todos os dias são dias, estou só fazendo uma brincadeira. Eu espero que esse assunto não cause má digestão em ninguém. Esse assunto precisa passar aqui, ó, pelo coração, para chegar aqui no nosso cérebro. Só assim, como a Karina disse, a gente vai conseguir mudar os nossos comportamentos. Informação não falta, não é? E se a gente vai transformar essa informação em conhecimento, também será uma escolha nossa. Um beijo grande, que o tempo sempre esteja a favor de vocês. Até a próxima semana.